Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Samuel, sou do PET-CC e a aula de hoje do minicurso de Arduino tratará sobre a comunicação UART serial entre placas Arduino. Então, primeiramente, o que é essa comunicação UART? UART é sigla para Universal Asynchronous Receiver Transmitter, ou, em português, Transmissor-Receptor Universal Assíncrono, e é um tipo de comunicação assíncrona que não envolve uma linha de dados que indica o clock da transmissão de mensagens. Então, nesse caso, ele só precisa de um par de fios, que seria o transmissor, que é indicado por TX, e o pino RX, que seria o receptor, além de uma taxa de dados que seja comum a ambos os dispositivos. No nosso exemplo do Arduino Uno, nós possuímos um microcontrolador Atmega 16U2, que está aqui circulado na imagem, que ele é o controlador USB serial da placa, que faz a ponte entre a comunicação USB, que vai ao computador, e a comunicação serial física, que são os pinos 1 e 0, que estão ligados ao microcontrolador principal Atmega 328P. Geralmente nós utilizamos, por exemplo, 9600 baud, que seria bits por segundo, para essa comunicação, mas outros valores podem ser utilizados. Além disso, o microcontrolador Atmega 328P permite a criação de outras interfaces UART via software utilizando outros pinos que não sejam os pinos 1 e 0. Aqui embaixo nós temos um exemplo de comunicação UART serial, que nós temos o que é chamado de comunicação serial 8N1, que seria 8 bits de dados, que seriam esses aqui do meio, nenhum bit de paridade e um bit de parada. Todos os pacotes começam com 1 bit de início. Então nós temos aqui um frame de 10 bits para enviar 8 bits de dados, a uma velocidade de 9600 bits por segundo. Então, para a comunicação entre dois Arduinos Uno, nós utilizamos da possibilidade de fazer uma comunicação serial diretamente entre esses dois dispositivos. Então, para isso, nós conectamos o pino RX de um dos Arduinos ao pino TX do segundo Arduino. E também conectamos o pino TX do primeiro Arduino ao pino RX do segundo Arduino. Além disso, é importante também ligarmos o pino GND entre eles para garantir que a referência de tensão é a mesma para ambos e que as mensagens chegam sem nenhuma perda no destinatário. Então, o projeto de hoje envolverá a comunicação serial entre esses dois Arduinos utilizando a interface serial. E o que a gente irá querer que esses Arduinos façam? Será que um Arduino possa receber o comando do outro Arduino para ligar o seu próprio LED, mas também consiga enviar comandos a partir do aperto de um botão para comandar o outro Arduino a ligar o seu LED. A gente também irá imprimir no monitor serial, que seria a interface USB, os resultados de mensagens enviadas ou recebidas. Então, aqui nós temos um exemplo. Nós iremos iniciar a montagem no Tinkercad e para isso nós precisaremos de dois Arduinos Unos, dois LEDs, dois botões, dois resistores de 300 ohms para o LED e também uma protoboard. O LED será ligado na porta 13 de cada um dos Arduinos e o botão será ligado no modo pull-up na porta 10 também de cada um dos dois Arduinos. Para a comunicação serial entre esses dispositivos, nós não poderemos utilizar os pinos 1 e 0, pois eles estão destinados à comunicação serial via USB, que seria comunicação com monitor serial. Então, nós utilizaremos os pinos 2 como RX em cada um dos dispositivos e o pino 3 como TX. Aqui nós podemos ver que o pino 3, que seria o TX desse primeiro Arduino, liga no pino 2, que é o RX do segundo Arduino, e que o pino 2 do primeiro Arduino liga no pino 3 do segundo Arduino. O código será o mesmo para ambas as placas, então nisso não haverá nenhum tipo de diferença. Então, nós iremos iniciar a montagem aqui do nosso circuito. Primeiramente, vamos pegar a protoboard grande, dois Arduinos Uno. Pode ser utilizado outros tipos de Arduinos. Arduino Mega, por exemplo, possui até 4 interfaces seriais via hardware, então nós não precisamos criar interfaces seriais via software. Mas, como a gente não tem aqui no Tinkercad a placa Arduino Mega, nós utilizaremos a placa Arduino Uno. Primeiramente, iremos interligar os nossos GNDs para garantir a mesma referência.
Em seguida, iremos conectar o nosso LED. Então, aqui nós teremos que conectar também resistores, que nós colocaremos o valor de 300 ohms cada um. E também conectaremos no pino 13 do Arduino. O pino 13 também comanda o LED interno. Eu coloquei aqui um LED externo para facilitar a visualização, mas se vocês não quiserem, esse LEDzinho aqui no L, na própria placa Arduino, irá ligar e desligar, pois o nosso código envia os comandos para a porta 13, que é a porta onde esse LED está conectado. Em seguida, iremos adicionar o nosso botão aqui no meio. E iremos conectar uma das pernas dele na porta 10 do Arduino e outra das pernas dele iremos ligar na porta no GND aqui, nesse barramento GND aqui. Então, o circuito aqui, a conexão do LED e do botão está completa entre esses dois dispositivos e em seguida iremos ligar a comunicação serial entre os dois Arduinos. Então, o pino 2, que é o RX do primeiro Arduino, ligaremos no pino 3, que é o TX do segundo Arduino. Colocaremos aqui uma cor diferente das demais. E aqui o pino 3, que é o TX desse Arduino, ligaremos no pino 2, que é o RX no segundo Arduino. Colocaremos aqui outra cor. Aqui o nosso projeto já está concluído e nós iremos passar para o código. Então aqui nós colocaremos no texto. Apagaremos tudo que tem aqui, mesma coisa no segundo Arduino. Apagaremos aqui os códigos que vêm de fábrica e utilizaremos aqui então o código que está disponível no nosso slide. Aqui eu já copiei ele, mas é o mesmo código que tem lá no slide. E nós iremos ver então como ele funciona agora. Então aqui nós temos o código. E o que esse código faz? Inicialmente, nós temos que incluir a biblioteca software-serial.h, que é uma biblioteca própria do Arduino, para a criação de interfaces seriais via software. Então, nós inicializaremos então, o objeto dessa classe software-serial, com o nome de serial1, e para ser inicializado, nós temos que declarar também quais são os pinos de receptor e transmissor. No caso aqui, nós utilizaremos o pino 2 como RX e o pino 3 como TX. Aqui nós temos constantes que definem o pino do botão, que é o 10, e o pino do LED, que é o 13. E essa aqui é uma variável que explicarei um pouco melhor para que ela serve daqui a pouco. No void setup, nós temos a inicialização da interface serial, como de costume, na velocidade 9600 baud. E nós também precisaremos inicializar a serial 1, que é a serial via software, também na velocidade 9600 baud. Pode ser outra velocidade, contanto que ambos os Arduinos trabalhem na mesma velocidade via serial software. Então aqui nós inicializaremos também os botões de LED como output e o pino do botão como input pull-up. Já no void loop, primeiramente a gente vê se alguma mensagem está sendo recebida na serial via software. Então, nós utilizaremos a função serial1.available. No caso aqui, se o valor for maior que 0, quer dizer que há algum bit esperando no buffer dessa serial. Se for igual a 0, quer dizer que a serial está limpa, não tem nenhuma mensagem sendo recebida. E aqui nós podemos ler a mensagem e armazenar na char chamada valor. Então, a gente faz serial1.read e armazena o valor lido nessa variável chamada valor. Nós imprimimos na serial, que é a interface USB, monitor serial, o valor recebido. E aqui nós realizamos uma comparação. Se esse valor é igual ao caractere 1, não é o valor inteiro 1, caractere 1, a gente escreve no pino do LED e a gente acende esse LED utilizando o high. E a gente imprime na serial que o LED foi aceso. Se a gente receber o caractere 0, a gente desliga esse LED e a gente imprime na serial que o LED foi apagado. Então, essa é a primeira verificação. Se algum valor sendo recebido na serial via software, a gente lê e verifica se o valor é para ligar ou desligar o LED. Em seguida, a gente faz a leitura do botão, utilizando Digital Read, e reparem nesse ponto de exclamação
que significa que ele estará invertendo o valor retornado pela função digitalRead. Por que a gente coloca esse ponto de exclamação? Quando a gente declara o botão como input pull-up, quando o botão está solto, o valor a ser lido é alto, e quando a gente aperta ele, o valor a ser lido é baixo. Como essa é uma lógica que é o oposto do que a gente está acostumado a ver, a gente coloca esse ponto de exclamação para que ele inverta esse valor. Então, quando ele ler 1, o botval vai armazenar 0, e quando ele ler 0, o botval vai armazenar 1. E daí, então, a gente realiza mais uma comparação. Vamos, então, fazer uma pequena simulação mental. A gente apertou o botão é armazenado no botval como sendo 1, e last state aqui em cima foi declarado como 0. Aqui botval é diferente, isso aqui é o operador de diferença, é diferente do last state que é igual a 0. Então nós entramos nesse if, a gente imprime no monitor serial que a gente irá enviar um valor via serial 1. Então a gente utiliza serial 1.print sem o ln, para não enviar o caractere que retorna a linha. Então a gente envia nessa serial via software o valor do botão lido, e a gente atualiza o valor do last state para ser o mesmo do botval. Por que a gente realiza isso? Porque na próxima execução do loop, e o botão ser lido vai ser igual a 1, ele vai ver que o botval que é igual a 1 vai ser igual ao last state que também é igual a 1. Então ele não vai enviar novamente que o botão foi pressionado. Isso serve como uma espécie de debounce, que evita que as mensagens sejam enviadas a todo momento e apenas quando há a mudança de estado de ligado para desligado ou de desligado para ligado. Então, se na próxima execução do void loop o botval for igual a 0, ele vai perceber que botval vai ser diferente de last state que é igual a 1. Então, no lugar, ele vai enviar o valor 0 para desligar o LED do outro Arduino e será atualizado o valor do last state para 0. Então, na próxima vez que o loop rodar, botval ser igual a 0, ele vai ver que é igual ao last state, então ele não executará esse if. E aqui embaixo nós temos um delay para melhorar a simulação. Então, basicamente esse é o código, ele funciona para ambos os Arduinos, não há diferença entre eles, e nós iremos agora partir para a simulação desse código. Quando ocorrer esse erro aqui, no such file or directory, isso aqui é um pequeno bug do Tinkercad, nós podemos incluir um erro proposital, por exemplo, include, abre e fecha esses caracteres aqui. Quando a gente iniciar a simulação, ele vai dizer que esse header file é inválido. Se a gente apagar aqui e iniciar a simulação, ele vai iniciar corretamente. Isso aqui é um pequeno bug, na vida real isso não acontece, é apenas no Tinkercad. E a nossa simulação já está em execução, então nós poderemos aqui abrir o monitor serial, que foi imprimido e comunicação serial iniciada, interface com o computador. No caso, nós estamos no Arduino 2, que seria esse carinha aqui, esse aqui é o Arduino 1. No momento que eu apertar o botão, ele vai enviar via serial 1 um valor. Nós podemos ver que o LED já ligou do Arduino 1. Quando eu soltar, o LED vai apagar. Quando apertar de novo, vai ligar. E quando soltar, vai apagar. Se eu apertar esse botão agora, quem vai enviar o comando vai ser o Arduino 1 para o Arduino 2. Se eu apertar aqui, vai aparecer na serial que o LED foi aceso. E se soltar, o LED apagou. Se eu vier aqui no Arduino 1, vocês vão perceber que os valores aqui estão invertidos, porque enquanto um enviou, o outro recebeu. Pode ocorrer às vezes, de quando você, por exemplo, clicar várias vezes, ocorrer um caractere errado. Então, no caso aqui, ele não vai ler corretamente 0 ou 1. Isso ocorre porque não há correção de erros na mensagem serial. Então, pode ocorrer de bits serem afetados durante a transmissão, o que leva ao envio de caracteres indesejados. Então, isso aqui é um caractere indesejado e ele não ligará nem desligará o LED. Ele atuará mais como uma mensagem perdida. Ó, novamente aconteceu um caractere indesejado e aqui o LED ligou e ele acabou não desligando. Se eu apertar novamente e ele enviar novamente o 0, ele vai desligar. Isso aqui é um erro muito comum em comunicação serial, ainda mais em comunicações que não há correção de erros ou um hardware mais robusto para evitar essas falhas na transmissão de dados.
Aqui, se a gente for nesse aqui, também podemos ver que uma mensagem acabou sendo corrompida. Só apertar novamente, ele envia corretamente e o LED acaba apagando. Então, o código a gente acabou de ver como ele funciona, a simulação também, e como uma opção para adicionar um pouco mais de complexidade e funcionalidade desse projeto, seria a utilização do serial.available, não serial1.available, para a leitura de dados enviados no monitor serial. Por exemplo, aqui podemos enviar algum valor e ao enviar 0 ou 1 no monitor serial, o Arduino possa interpretar esses dados e enviar, por exemplo, aqui a gente está enviando no terminal do Arduino 1. Se ele receber 0, 1, ele poderia enviar para o Arduino 2 esse comando para ele ligar o LED, não somente pelo botão, mas também pelo monitor serial. Então essa é uma implementação adicional que a gente deixa como tarefa de casa para exercitar um pouco a criatividade e adicionar complexidade ao projeto. Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido algo novo nessa aula. Quaisquer dúvidas para quem está nos assistindo no YouTube, apenas deixe nos comentários a dúvida que vocês tiverem sobre. Quem estiver na turma do mini curso de Arduino no Classroom, coloca lá uma mensagem indicando a dúvida que vocês têm. E seria isso por hoje. Até a próxima.